Olá a todos, sou o discente Lucas Seixas Santos Lima, do Grupo de Análise de Conjuntura Econômica da FES, a Faculdade de Estudos Sociais da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. E hoje, junto do meu colega Cauã de Assis Teixeira, vamos apresentar a produção industrial mensal Brasil e Amazonas, referente ao mês de agosto de 2025. Aqui temos toda a equipe responsável pela elaboração dos boletins de conjuntura econômica. E vamos para uma breve apresentação do que seria esses boletins. O Boletim de Conjuntura Econômica é uma publicação mensal feita por nós, o Grupo de Análise de Conjuntura Econômica da FES, em parceria de professores e estudantes do Departamento de Economia e Análise, junto com professores do Centro de Educação à Distância da UFAM. O Boletim Econômico de Conjuntura Econômica trata-se de um projeto de extensão que vem atender a necessidade da sociedade de obter mais informações, entendimento e capacidade de reflexão sobre a realidade econômica em que está inserida. Bom, nesse número, analisamos a produção industrial mensal, produção física, brasileira e amazonense em agosto de 2025, a partir de informações elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu não vou fazer isso, cara. Eu odeio ler o que tá aqui. Eu quero fazer o meu. Ok, sai robótico essa porra. Bom, olá a todos. Sou o discente Lucas Seixas Santos Lima, do Grupo de Análise de Conjuntura Econômica da FES, a Faculdade de Estudos Sociais da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. E hoje eu vou apresentar para vocês, junto com meu colega Cauã de Assis Teixeira, a produção industrial mensal do Brasil e do Amazonas referente ao mês de agosto de 2025. Aqui temos a equipe responsável pela elaboração dos boletins de conjuntura econômica e vamos para uma breve apresentação do que seria eles. O Boletim de Conjuntura Econômica é uma publicação mensal feita pela gente, o Grupo de Análise de Conjuntura Econômica da FES, composto por professores e discentes do Departamento de Economia e Análise, com parceria de professores do Centro de Educação à Distância da UFAM. E o intuito do Boletim de Conjuntura Econômica é informar a sociedade sobre aspectos econômicos referentes à nossa sociedade. A produção industrial mensal, produção física, é uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que tem o intuito de acompanhar a evolução dos setores industriais da nossa economia. E, bom, vamos agora para a produção industrial mensal do Brasil, na qual eu vou apresentar, e vamos ver aspectos sobre a indústria geral e seções de atividades industriais. A indústria geral do Brasil em agosto de 2025, em comparação a julho de 2025, ou seja, o mês imediatamente anterior, descontada fatores sazonais, apresentou um crescimento de 0,8%. Na análise comparando o mesmo mês do ano anterior, agosto de 2024, houve uma queda de 0,7%. O crescimento acumulado nos últimos 12 meses apresenta um índice positivo de 1,6%. A indústria geral, até o mês de agosto de 2025, acumulou um crescimento de 0,9%, em comparação ao mesmo período de 2024. Nessa análise, ela apresentou 13 setores em crescimento, 2 com variação nula e 10 com queda no crescimento, sendo o mais notável o setor de bebidas, com menos 2,8%, e o setor de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Aqui no gráfico 1 temos uma análise sobre a evolução da indústria geral, em comparação de 2025 em comparação com 2024. E aqui a gente pode ver que ela está com níveis abaixo, com níveis de crescimento abaixo comparado ao ano passado. Na tabela 1, que é essa que veremos depois, observa-se um crescimento em 16 setores na análise mês frente a mês imediatamente anterior, ou seja, comparando a julho de 2025 com ajustes sazonais. Então, removendo fatores que interferiam na análise do mês, ou seja, como feriados. Com destaque para os setores de impressão e reprodução de gravações, que teve um crescimento de 26,8% e se recuperando de uma baixa de 12% do mês anterior, ou seja, julho de 2025, nessa modalidade de análise de mês contra mês imediatamente anterior, ou seja, julho de 2025 com junho de 2025, esse setor apresentou uma baixa de 12%. E agora, em agosto, comparado a julho, ele cresceu bastante, com 26,8%. Houve expansão em produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, 1,8%, e de produtos farmacêuticos e farmacêuticos, 13,4%. Já os produtos de madeira apresentaram a maior queda,
menos 8,6%. Na comparação mês contra o mesmo mês do ano anterior, agosto de 2024, houve uma queda em 15 dos 25 setores analisados, sendo mais evidente nos setores de produtos de madeira, menos 18,4%, artefatos de couro e artigos para viagens e calçados, menos 9,6%. Considerando a variação acumulada em 12 meses, a indústria nacional obteve crescimento em 19 setores e 6 em queda. O destaque positivo ficava para produtos têxteis, com crescimento de 9,3%, e o destaque negativo para a impressão e reprodução de gravações, menos 5,3%. Bom, no aspecto da análise acumulada em janeiro até agosto de 2025, o destaque positivo permanece para produtos têxteis, 10,7%, mas também para manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, 9,1%. Com relação aos setores em queda da mesma modalidade, impressão e reprodução de gravações apresentou uma baixa de 9%, sendo a maior queda nessa análise. Além disso, produtos de madeiras, menos 4,3%, a segunda maior queda. Então, aqui novamente temos o gráfico, e como a gente pode ver, na variação mês contra mesmo mês do ano anterior, ou seja, agosto de 2024, a gente pode ver que existe uma quantidade maior de setores da indústria que apresentaram quedas. Agora, nas análises acumuladas, a gente pode ver que é o oposto, que na verdade a maioria dos setores apresentaram crescimento. Agora, na análise mês contra mês imediatamente anterior, ou seja, julho de 2025, a gente pode ver que também não teve tantos setores que apresentaram baixa. Agora, para a produção industrial mensal, referente às grandes categorias econômicas, ou seja, os bens, os tipos de bens que a gente tem na economia: bens de capital, bens intermediários, bens de consumo, e sendo eles divididos em consumos duráveis e bens de consumo semiduráveis e não duráveis. Na análise agosto de 2025 a julho de 2025, ou seja, mês contra mês imediatamente anterior, ajustados à sazonalidade, houve crescimento em 4 das 5 categorias. Em ordem decrescente foram bens intermediários, bens semiduráveis e não duráveis, bens de consumo, bens duráveis e bens duráveis. Já os bens de capital apresentaram uma queda de 1,4%, continuando o declínio pelo segundo mês consecutivo. Ou seja, nessa mesma análise, os bens de capital apresentaram queda referente de julho comparado a junho. E agora, agosto comparado a julho, novamente apresentou uma queda. Agora, 4 das 5 categorias apresentaram queda na análise de comparação agosto de 2025 com agosto de 2024, que a gente viu que a maioria dos setores apresentaram queda nessa variação. Então, sendo elas bens semiduráveis e não duráveis, com menos 5,1%, bens de capital, menos 5%, bens de consumo, menos 4,9%, bens duráveis, menos 4%. O único que apresentou crescimento foi os bens intermediários, com 2%. Então a gente pode ver aqui na tabela 3, os dados. Então a gente vê que realmente, na variação mês contra mês imediatamente anterior, o único que apresentou uma queda foi os bens de capital. Na variação mês contra mesmo mês do ano anterior, 4 das categorias apresentaram queda. Bens de capital teve uma queda de menos 5%, os bens de consumo menos 4,9%, os bens de consumo duráveis 4% e os bens de consumo semiduráveis e não duráveis menos 5,1%. Então, vamos para a próxima. Na comparação de 12 meses acumulados, temos que os bens duráveis apresentaram maior crescimento, com 8,1%. Outros dois com crescimento foram os bens intermediários e os bens de capital, com 2,4% e 4,2%, respectivamente. Nessa análise, apenas os bens de consumo e os bens semiduráveis e não duráveis apresentaram decréscimo de 0,3% e 1,7%, respectivamente. Então, a gente pode ver que aqui, na análise de acumulada em 12 meses, realmente, os dois que apresentaram queda foi os bens de consumo, com menos 0,3%, e os bens de consumo semiduráveis e não duráveis, com menos 1,7%. Já no acumulado no ano, 3 das 5 categorias tiveram baixa. Assim, em ordem decrescente, temos bens duráveis, 4,8%, bens intermediários, 2,2%, bens de capital, menos 0,1%, e bens de consumo, 1,8%, menos 1,8%, e os bens semiduráveis e não duráveis, com menos 2,9%.
Bom, agora vou passar a voz para meu colega. Olá, meu nome é Cauã de Assis Teixeira, sou membro do Grupo de Análise de Conjuntura Econômica da UFAM e hoje eu estou responsável por mostrar um pouco sobre os resultados alcançados na análise sobre a PIMPF Amazonas. A PIMPF ela vai ter o foco na produção industrial e iniciando a apresentação com a indústria geral, a gente tem que o acumulado do ano para o mês de agosto de 2025 ele vai mostrar uma retração de 0,9%. Essa retração ela vai ser mostrada justamente nesse gráfico que está apresentado na lâmina, onde a gente consegue observar esse comportamento de queda ali justamente no final do gráfico de 2025, o gráfico de 2024 está completo. Essa análise, ela vai ser, essa queda vista na análise, ela vai ser observada melhor no ponto em que é analisado mês a mês imediatamente anterior. Todas essas análises elas são feitas descartando a sazonalidade, para evitar influências no ano, influências como o nome mesmo diz, influências sazonais. A indústria geral amazonense ela vai apresentar uma queda de 7,4% quando ela é comparada com julho de 2025, o mês imediatamente anterior ao mês analisado, que no caso é agosto. Na comparação anual com agosto de 2024, o setor industrial ele vai mostrar uma variação negativa ainda mais vertiginosa, marcando próximo dos 9,3%. Seguindo para os pontos das seções de atividades industriais, analisando, deixa eu me colocar aqui no canto um pouco, para poder falar sobre as seções e atividades industriais no estado do Amazonas. 7 das 13 seções elas vão registrar, no caso 7 dos 13 setores vão registrar uma retração frente ao mesmo mês do ano anterior, no caso agosto de 2024, sendo o maior desses recuos o produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, que vai ficar ali em torno do menos 42% de variação negativa, que é o 3,19 da tabela. Essa variação ela vai ficar bem mais destacada quando pega o acumulado. Vou colocar para cá agora para poder mostrar a tabela. A variação acumulada em 12 meses, onde se vai marcar próximo dos 57%. No acumulado do ano, que é a terceira coluna da tabela, a gente vai notar que 7 setores vão apresentar crescimento, sendo eles os principais entre eles os de produtos químicos, com 54,4%, e a fabricação de produto diverso, que vai ficar ali próximo dos 39,40%. No índice acumulado em 12 meses, 10 dos 13 setores vão apresentar um crescimento, sendo o mais relevante o de produtos químicos, o 3,20%, que vai ser justamente o que possui maior crescimento também no acumulado em relação ao mesmo período no ano anterior. Indo para a comparação regional, o único estado da região norte que vai mostrar um crescimento na comparação anual, com agosto a agosto de 2024, vai ser o Pará, com seus 5,8%. O Amazonas ele vai registrar uma queda comparado com o mesmo mês do ano anterior dos 9,3%, aqui na segunda coluna da tabela. Na base de comparação do mês contra o mês imediatamente anterior, 6 das 15 regiões analisadas, unidades da federação analisadas, vão apresentar uma variação negativa. Entre elas, a gente vai ter o Amazonas marcando 7,4% negativos e o Pernambuco na região Nordeste e Rio de Janeiro na região Sudeste também marcando resultados negativos para a base de comparação. Ainda na comparação regional, o índice acumulado ele vai mostrar que, vou me colocar aqui no cantinho, o índice acumulado no ano, ele, com base no mesmo período do ano anterior, metade dos locais analisados vão apresentar crescimento positivo, no caso, uma variação positiva.
A maior das quedas analisadas no período vai marcar 16%, que vai ser justamente o Espírito Santo, vai ser justamente o Rio Grande do Norte, e o destaque positivo vai ficar com o Espírito Santo, com 6,1%. No acumulado dos 12 meses, apenas 6 estados vão apresentar um índice negativo, com maior redução verificada no Rio Grande do Norte, com 12,7%, e as maiores expansões vão ficar com o Pará, Santa Catarina e o Paraná. Levando para as considerações finais do trabalho, a gente tem que a pesquisa industrial mensal, produção física, vai ser elaborada pelo IBGE. Nesse mês de agosto vai ter alguns resultados envolvendo a indústria, o setor industrial do país. Na comparação com agosto, frente a julho, que vai ser o mês imediatamente anterior, temos uma expansão de 0,8%. A pesquisa industrial mensal, elaborada pelo IBGE, vai apresentar no mês de agosto de 2025 os dados relacionados ao setor industrial. Na comparação mês a mês imediatamente anterior, a indústria geral ela vai marcar 0,8%. Ela marcou 0,8% de variação positiva, uma expansão no setor. Considerando esse acumulado e o ano de 12 meses, a gente vai ter um aumento de 0,9 e 1,6 respectivamente. No entanto, é observada uma desaceleração comparada ao mesmo mês do ano anterior. Essa desaceleração, essa retração vai marcar o 0,7%. Na análise das seções industriais, a gente vai ter que o setor de fabricação de couro e de madeira vão registrar recuo em todas as bases de comparação. Então, são setores que, a nível Brasil, eles vão, independente da forma com que eles são analisados, eles vão mostrar uma queda, uma retração. Por outro lado, os destaques positivos eles vão ser notados nos setores farmacoquímicos e farmacêuticos, produtos de fumo, de impressão e reprodução de gravações. Na comparação anual e considerada as grandes categorias econômicas, 4 das 5 categorias analisadas vão ter retração: bens semiduráveis e não duráveis, bens de capital, bens de consumo e bens duráveis, com a maior das variações negativas sendo justamente dos bens semiduráveis e não duráveis, marcando 5,1%. Na mesma base de comparação, apenas os bens intermediários vão crescer. A análise da indústria geral amazonense com base na PIM revelou resultados preocupantes frente a 3 dos 4 indicadores. Agosto de 2025 frente a julho, com 7,4%, agosto de 2025 frente a agosto de 2024, com 9,3%, e a variação acumulada do ano até agosto de 2025, menos 0,9%. No estado do Amazonas, o setor dos produtos derivados do petróleo e biocombustíveis vão apresentar uma retração com todos os dados analisados para o mês de agosto, sendo a maior delas para o de 12 meses. Já o setor de químicos, assim como ele foi forte a nível Brasil, ele também foi forte a nível estadual, a nível micro-regional, com um índice positivo nas 3 variáveis analisadas. Na comparação regional, a gente vai ter que o único, como eu citei anteriormente, no acumulado frente ao mês anterior, o Pará vai ser o único da região norte com uma variação positiva. Com isso, eu finalizo a minha parte na análise. Foi um prazer poder apresentar esses resultados e eu espero que nos meses seguintes, nas análises seguintes, vocês continuem com a gente, continuem aproveitando os boletins, aproveitando as análises. Muito obrigado pela atenção.